Olá, gente querida! Iniciamos o mês de junho. Ontem nós nos despedimos do mês mariano, celebramos a festa da visitação de Maria Isabel, realizamos certamente em nossas comunidades a coroação de Nossa Senhora, festas bonitas, tocantes, que calam profundamente em nosso coração. Hoje iniciamos o mês de junho, em memória de São Justino, confessor e mártir. O texto do Santo Evangelho é um trecho da oração sacerdotal de Jesus, o capítulo 17 do Evangelho de João. João 17, de 11b a 19. Naquele tempo ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim também como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu os guardei, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. E me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no final do capítulo 16 do Evangelho de João, termina, propriamente dito, o discurso de despedida de Jesus. Agora, no capítulo 17, Jesus se dirige ao Pai diante dos seus discípulos, na presença deles. Isso também aconteceu no final do seu ministério público, lá no capítulo 12. A oração sacerdotal, esse texto tão bonito, pode ser dividida em 4 blocos. O primeiro bloco são os versículos 1 a 5. Fala sobretudo da origem divina de Jesus e a sua relação especial com Deus Pai. Aí está a base da sua missão. O segundo bloco são os versículos 6 a 8. Jesus revela o nome de Deus ao mundo e os discípulos são ao mesmo tempo beneficiários e testemunhas dessa missão, revelar o nome de Deus ao mundo. O terceiro bloco, basicamente, é o que nós lemos no dia de hoje. Os discípulos permanecem fiéis a Jesus e eles são conservados de toda maldade, de toda impureza,
de toda incredulidade do mundo. Assim como Jesus não é do mundo, os discípulos também não são do mundo. E, finalmente, o último bloco do discurso sacerdotal, da oração sacerdotal, são os versículos 20 a 24. Os discípulos e os futuros crentes, aqueles que um dia crerão na palavra anunciada, devem ser um no único amor de Deus. Como disse, este capítulo 17 é o último testamento de Jesus. É como se Jesus prestasse contas do seu ministério ao Pai. E os discípulos são testemunhas desse colóquio entre Jesus e o Pai. A oração se dirige ao Pai, portanto, é uma oração de intercessão, mas ao mesmo tempo, como é feita diante dos discípulos, essa oração se torna uma espécie de exortação, exatamente para animar os discípulos e fortalecê-los nos momentos maiores de dificuldade do ministério. Jesus ajuda os discípulos a compreenderem a verdade daquilo que ele disse e daquilo que ele fez. Mas o texto de hoje, propriamente dito, nos ajuda, sobretudo, a compreender esta tensão dos discípulos de Jesus com o mundo. Jesus diz: eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que são meus. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Já expliquei várias vezes aqui no canal, a palavra mundo no Evangelho de João, na maioria das vezes, tem essa valência negativa. O mundo é o sistema de oposição ao projeto de Deus. O mundo é o sistema da incredulidade, da não aceitação de Jesus como Messias e Filho de Deus. Portanto, a relação do cristão com o mundo é sempre de tensão. O que Jesus pede ao Pai? Em primeiro lugar, que os seus discípulos sejam um, vivam a unidade. É o maior testemunho do amor de Deus derramado em nossos corações. Quando os discípulos de Jesus se desunem, vivem marcados pela divisão, pelo ódio, pelo rancor, pelas confusões, este é o maior contra-testemunho. É um sinal claro de que nós bebemos desse espírito do mundo. Jesus então diz: os discípulos meus estão no mundo, mas eles não são do mundo. Enquanto ele, Jesus, estava no mundo, ele guardou os seus discípulos no amor. Mas agora que ele retorna ao Pai, ele pede que o Pai, por meio do Espírito Santo, guarde e conserve a igreja na unidade. Eu os guardei enquanto estava no mundo. Agora retorno ao Pai. Quem guardará a igreja? O Espírito Santo. Os próprios discípulos e discípulas são chamados a viver esse mistério de comunhão e unidade. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo derrama abundantemente dons, carismas e ministérios para que os discípulos sejam preservados desta mentalidade mundana. Finalmente, Jesus diz: o mundo os rejeita, assim como o mundo rejeitou Jesus, porque Jesus não é do mundo, porque Jesus não compactua com os contravalores propostos, propagados pelo mundo. Jesus prega o reino e o mundo se opõe à mensagem e à proposta de Jesus. Então o mundo também rejeita aqueles que são de Cristo e que vivem segundo a força genuína do Evangelho. Jesus conclui o texto dizendo: quero consagrá-los na verdade. Jesus consagra a sua igreja, consagra os seus discípulos
para que permaneçam fiéis, duplamente fiéis. Não se deixem contaminar por esse espírito do mundanismo, como diz o Papa Francisco, e ao mesmo tempo conservem a unidade como um grande valor e um grande testemunho de que, de fato, nós nascemos do coração da Santíssima Trindade. Peçamos então no dia de hoje a graça de orarmos com Cristo. Assim como Ele ora, Ele nos ensina a orar. Peçamos o dom da unidade, que não é uniformidade. Ao mesmo tempo, peçamos a graça de vencer todo o fermento de mundanismo que possa ter penetrado em nossas igrejas, em nossas comunidades eclesiais e em nós mesmos, em nossos corações. Que o Espírito Santo nos guarde, que o Espírito Santo nos dê a graça do testemunho do Evangelho no mundo, para que um dia o mundo creia. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus quiser.